Muito boa tarde a todos que estão aqui nos acompanhando em mais uma das nossas lives para colocarmos a população gaúcha com todo o conhecimento sobre o que está acontecendo no estado em relação ao coronavírus. Nesse momento, o nosso estado tem mais de 606 mil casos confirmados de coronavírus e foram 11.820 mortes até o momento confirmadas por coronavírus. Mais uma vez eu quero expressar às famílias, aos amigos, aqueles que tiveram pessoas queridas que perderam para o vírus, os meus sentimentos e reforçar com toda a população gaúcha que nós vamos continuar trabalhando firmes para reduzirmos ao máximo a possibilidade de perdas de vidas, mas que essa não é uma missão apenas do governador, é uma missão de todos nós, da sociedade. Nós lideramos, nós apresentamos um caminho, mas precisamos do engajamento de todos. 95% dos casos confirmados da doença já se recuperaram. Nesse momento, a taxa de ocupação das UTIs no Rio Grande do Sul chega a 86%. 86% de ocupação das nossas UTIs. É o maior nível de ocupação que a gente registra aqui nas nossas lives desde que a gente iniciou a pandemia, mesmo que tenhamos ampliado tão fortemente as nossas estruturas de UTI. Lá no início da pandemia eram 933 leitos, vamos a mais de 2.000 leitos de UTI hoje. O Estado comprou respiradores, monitores cardíacos, camas, distribuiu e organiza e continua levando essa estrutura para hospitais, estruturando melhor o nosso atendimento em UTIs, e é por isso mesmo que não faltou até aqui atendimento a ninguém que tenha precisado de atendimento. Mas eu lembro, UTI não é apenas cama, respirador, monitor cardíaco e outros equipamentos. UTI é, antes de tudo, estrutura de recursos humanos. E os recursos humanos são escassos. Os profissionais da área da saúde que atuam para o atendimento nas UTIs precisam de especialização para atender aos casos que lá estão e atuam sob intensa pressão de um vírus que está apresentando as suas variações e que está levando pessoas para internações, nesse momento, mais longas do que o que estava se observando antes, inclusive perfil também da população diferente do que estava se observando, pessoas sem comorbidades ou até mesmo fora das faixas de risco, seja pela idade ou seja por outras doenças. Então, é muito importante que a população compreenda que não se trata aqui de o governo sozinho resolver a questão da pandemia, porque tudo que está ao alcance do governo está sendo feito em termos de estruturação da saúde. Mas é absolutamente insuficiente essa estruturação se não houver colaboração por parte de todos para que o vírus circule menos. E até que haja imunização em grande escala da população, a gente vai precisar contar ainda muito com a nossa população para que esse vírus circule menos. Sobre as vacinas, o nosso estado já recebeu 704.400 doses, 420.713 correspondentes à primeira dose já foram aplicadas. E a gente continua num grande esforço de buscar caminhos para aquisição direta, se for o caso, por parte do governo do estado. Aliás, quero agradecer à Assembleia Legislativa que amanhã deve votar um projeto de lei que autoriza o estado já a fazer remanejamentos orçamentários para aquisição direta da vacina, se for o caso. O ponto é que todas as vacinas disponíveis no Brasil hoje estão sendo adquiridas pelo Ministério da Saúde. Nós estamos buscando caminhos para aquisição direta. Se houver alguma frente, alguma empresa que garanta a distribuição de vacinas que não tenha sido acessada e que não vá ser acessada pelo Ministério da Saúde dentro do Programa Nacional de Imunização, o Rio Grande do Sul, associado a outros estados, está procurando para fazer a aquisição direta, porque nós estamos fortemente comprometidos a garantir a imunização da nossa população.
Nós temos um conselho de crise. Lá, quando começou a crise do coronavírus no ano passado, eu sempre disse isso, é nos momentos de crise que mais um governante, um governo precisam estar em contato com a sociedade, com especialmente as forças representativas da sociedade, para tirar dúvidas, receber as críticas, as sugestões, e assim diminuir o ambiente de tensão, de apreensão, de ansiedade que acaba dominando num contexto como esse. E é nesse sentido que nós estabelecemos um comitê de dados, um comitê de especialistas, científico, e estabelecemos também um conselho da sociedade, um conselho de crise, com a participação dos outros poderes, de órgãos de Estado, de entidades representativas de diversos setores econômicos, sindicatos de trabalhadores, instituições de ensino, enfim, um grupo representativo da nossa sociedade para ouvirmos, apresentarmos o que estamos observando do Estado, ouvirmos da parte deles e subsidiar a nossa tomada de decisão a partir da visão de cada um. Apresentamos a eles que a situação do nosso Estado é de extrema gravidade. Como temos falado aqui de forma aberta, o Rio Grande do Sul é um exemplo em transparência. Nós levamos as informações, os dados, para toda a população poder acompanhar o que está acontecendo. E, sem dúvida nenhuma, estamos vivendo um ponto alto, o auge da crise da pandemia. Nós temos feito todo o esforço no sentido de reduzir o contágio e temos contado com a colaboração de muitos gaúchos, a quem eu quero agradecer. E hoje, nessa reunião do Gabinete de Crise, com a participação dos demais poderes, nós apresentamos este quadro da pandemia e depois desta reunião, nós ainda reunimos os prefeitos reunidos com a FAMURS, a Federação das Associações de Municípios do Estado, com as associações que representam cada uma das regiões dos municípios, para ouvir deles as suas impressões e apresentar para eles a nossa proposta de que a cogestão pudesse ser reconsiderada, ou seja, garantir que o protocolo que o Estado apresenta para ser aplicado fosse efetivamente o aplicado. E aí aqui entra um ponto muito importante a ser considerado aqui, especialmente diante dos veículos de imprensa, que acompanham todos os passos que nós damos. Eu sou governador dos gaúchos, a procuração que recebi de mais de 3 milhões de gaúchos que me deram a sua confiança, mas não para governar apenas para eles, para todos os gaúchos, com muita honra. Mas ser governador do Estado não significa impor unilateralmente da forma como eu vejo que as coisas estão acontecendo, mas também liderar este processo, chamando tantos outros agentes, inclusive aqueles que a própria população também escolheu como seus gestores em nível local. No ano passado, nós tivemos um processo eleitoral onde a pandemia esteve em debate. Foi durante a pandemia que a população escolheu novos prefeitos. E eles são peça fundamental no processo de enfrentamento à pandemia, porque são os prefeitos, são os municípios, com seu poder de polícia administrativa, com sua fiscalização, que devem liderar a sua população, fazendo cumprir os protocolos, fazendo cumprir as regras estabelecidas para que o vírus circule menos. Sem o engajamento dos prefeitos, não há a possibilidade de, por uma ordem do governador, se estabelecer simplesmente o fim do contágio do coronavírus. É fundamental nesse processo o engajamento da liderança local, dos governos locais, dos prefeitos municipais, portanto. E aí avaliamos, junto aos prefeitos, sobre a suspensão da cogestão. A imensa maioria dos prefeitos, se não a unanimidade, apelou para que nós mantivéssemos a ferramenta da cogestão, que é justamente uma ferramenta de reconhecimento da autoridade local, por estar na ponta, acompanhando o que está acontecendo no município e o nível de risco a que a sua população está submetida, estabelecer, ou ter a possibilidade de estabelecer até protocolos um pouco menos rigorosos do que os que são apresentados pelo Estado. Lembrando que sempre podem ser os prefeitos mais rigorosos também.
A cogestão apenas estabelece a possibilidade de eles serem menos rigorosos, ajustando protocolos em função das especificidades da cultura local, da realidade econômica local, do seu município, chamando o prefeito para, junto conosco, né, com a sua responsabilidade, coordenar, capitanear no município o esforço para que o contágio do vírus seja menor. E, ouvindo os prefeitos sobre a questão da cogestão, ficou claro que não haveria condição de se ter a suspensão da cogestão neste momento. Nós alertamos para a situação da gravidade que o Estado está observando nas internações de leitos clínicos, de leitos de UTI. Se não há espaço para suspender a cogestão, porque os prefeitos querem poder ter protocolos diferenciados neste momento, fica aqui a eles, os gestores locais, mais uma vez o apelo que eu fiz também na reunião com eles, que façam cumprir os protocolos. As nossas forças de segurança estão orientadas e mobilizadas para apoiar todas as ações de fiscalização para que se cumpram os protocolos restritivos estabelecidos na bandeira que o município estiver respeitando. Mas é importante que haja o esforço de fiscalização e que de forma pedagógica, de forma exemplar, se faça essa fiscalização, mostrando para a sociedade que há presença do poder público fiscalizando, acompanhando e garantindo que os protocolos sejam cumpridos. Isso é fundamental. Então, renovo este apelo aqui aos prefeitos e colocamos a estrutura do governo do Estado, colocamos a estrutura das nossas forças de segurança ao lado das prefeituras para exercer esse poder de fiscalização. E, aliás, conclamo aqui também a cada gaúcho e cada gaúcha que exijam dos seus representantes em nível local, que exijam dos estabelecimentos que frequentam a observação, a observância dos protocolos estabelecidos, das regras estabelecidas. Exijam das pessoas ao seu redor que não aglomerem, que usem a máscara, exijam que sejam disponibilizados os itens de higiene necessários para a higienização constante das superfícies, das mãos, sejam exigentes e controlem o cumprimento do protocolo, das regras, em favor de si mesmos, dos seus colegas de trabalho, dos seus amigos, dos seus familiares, porque vivemos, sem dúvida nenhuma, um momento crítico, né, e precisamos da colaboração de todos. Então, nós estabelecemos que a cogestão continuará vigorando, mas estamos colocando algumas regras adicionais de restrição em compensação a isso. A primeira delas é de que a suspensão geral de atividades estabelecida no Estado, que começou no último sábado, a partir das 10 horas da noite, a partir de amanhã será antecipada para as 20 horas. A partir de amanhã até a próxima segunda-feira, nós estamos determinando em todo o Estado a suspensão geral de atividades a partir das 8 horas da noite. Isso porque, já da sexta-feira para cá até segunda-feira, nós continuamos observando o mesmo crescimento e até mais forte nas internações. Nós estamos observando muito maior crescimento de leitos ocupados nesta onda que estamos vivendo do que nas outras ondas que nós observamos. Aqui no Estado, a do inverno do ano passado, a de novembro, final do ano passado, muito maior crescimento e não tem dado trégua este crescimento. Então, nós estamos estabelecendo para todo o Estado a suspensão geral das atividades a partir das 8 horas da noite. Não é tecnicamente um toque de recolher, porque não se entende, pelo menos até aqui, a possibilidade jurídica de determinar que as pessoas efetivamente fiquem em casa sem poder circular. Mas é a suspensão geral das atividades, inclusive das reuniões em áreas públicas. As nossas forças de segurança estarão atuando para coibir aglomerações e reuniões de grupos em áreas públicas
também ao longo desse período. E nós precisamos contar com cada um dos gaúchos atendendo a esse nosso chamado e respeitando essas regras. Também na reunião de hoje de tarde do Gabinete de Crise, nós deliberamos pelo indeferimento de todos os recursos, ou seja, o mapa definitivo do Estado continua sendo aquele apresentado na última sexta-feira, com 11 regiões em bandeira preta e outras 10 regiões em bandeira vermelha. Além disso, nós estamos também demandando às regiões que apresentem um planejamento de ampliação da fiscalização. Como eu falei, é importante que aconteça de forma exemplar a fiscalização dos municípios sobre os protocolos que estão estabelecidos. É importante que as regras estabelecidas de limites de ocupação sejam observadas. E é importante para isso que haja fiscalização rigorosa e que se puna de forma exemplar aqueles que não cumprem os protocolos estabelecidos no nosso modelo do distanciamento, seja a regra que estiver vigorando no município. Além disso, sobre a educação, nós decidimos que na bandeira preta poderão ter atividades de educação infantil e do primeiro e do segundo ano. O primeiro ano, por ser um ano de alfabetização dos alunos, o segundo ano, porque são os alunos que estavam no primeiro ano do ano passado e que tiveram a sua alfabetização prejudicada já no ano passado. Por isso, escolas de educação infantil poderão funcionar na bandeira preta e o primeiro e o segundo ano também estarão liberados para funcionar. Funcionar dentro das regras estabelecidas, com limite de ocupação das salas de aula e com todas as regras que estão estabelecidas para o funcionamento do ensino. E também sempre submetidas à decisão do município em relação a esse tema. Então, mesmo que nós tenhamos aqui permitido que a cogestão aconteça, é importante fazer novamente um apelo aos prefeitos, aos municípios e a todos os cidadãos que adotem, que cumpram as medidas mais restritivas o possível dentro da sua realidade, porque o vírus é uma ameaça real. E o que nós estamos observando no momento é diferente do que observamos nos momentos passados. O vírus tem parecido mais agressivo com pessoas mais jovens, temos observado uma disseminação mais rápida, um contágio maior, e o risco de falta de atendimento é real. Nós estamos ampliando leitos, continuamos num grande esforço de ampliação de leitos, mas a velocidade com que nós conseguimos fazer esse último esforço de ampliação de leitos também não acompanha a velocidade que o vírus tem demonstrado no contágio. Há poucas semanas atrás, até o final do mês de janeiro, início do mês de fevereiro, nós tínhamos cerca de 600, ou pouco mais de 600 leitos livres no estado, e agora são um pouco mais de 300 leitos livres. Caiu quase que a metade a disponibilidade de leitos livres de UTI no estado em poucas semanas. Assim como o governador foi eleito, os prefeitos também foram eleitos pelas suas comunidades e têm responsabilidade porque conhecem na ponta a situação, tanto econômica quanto sanitária. E a gente precisa da colaboração deles. O Estado vai estar ao lado dos prefeitos para fazer cumprir as determinações. Nós vamos seguir monitorando, e eu determinei a convocação de uma nova reunião com os prefeitos para quinta-feira, né? Quinta-feira, fazermos uma nova reunião de avaliação das fiscalizações, como estão acontecendo nos municípios, e da realidade da ocupação dos leitos no Estado. Então, vamos continuar monitorando ainda mais de perto a evolução do Covid, para que nós possamos tomar as medidas compatíveis com o momento que nós estamos vivendo. Se for necessário, não nos furtaremos de tomar medidas mais restritivas e vamos procurar formar a consciência de todos para a gravidade do momento que nós estamos vivendo. Também chamei uma reunião com os governadores do sul do Brasil. Paraná e Santa Catarina têm apresentado comportamento semelhante em relação ao nosso estado, na ocupação de leitos, na velocidade de contágio. E por isso nós marcamos amanhã uma reunião nossa, virtualmente,
com a participação das nossas equipes. Essa reunião deve acontecer amanhã às 10h30 da manhã, quando vamos trocar algumas experiências e informações também para entendermos, na realidade, como os nossos estados têm perfil socioeconômico semelhante e têm demonstrado na pandemia também um comportamento semelhante em termos de ocupação de leitos, em termos de mortalidade, enfim. Acho que é importante nós continuarmos trocando informações nesse momento que estamos ainda buscando entender esta nova realidade do Covid aqui no Rio Grande do Sul. E por isso, nós também estamos levando adiante estudos, né, científicos sobre as variantes, sobre o perfil dos hospitalizados. É muito importante também aqui eu registrar o apelo aos hospitais, às instituições hospitalares que preenchem os dados nos sistemas informatizados, especialmente o CIVEP Gripe, que atualizem constantemente e rapidamente todos os dados ali disponíveis nos formulários para que nós possamos desenvolver a nossa pesquisa em tempo real da mudança do perfil das hospitalizações e assim entendermos o quanto que há efetivamente, né, mudança de perfil dos hospitalizados, o que é um relato que chega para nós de quem está na linha de frente, é também o que corroboram alguns dados que nós temos, mas nós precisamos de uma investigação mais profunda ainda sobre isso para apresentar com maior clareza o que está acontecendo e também tomar decisões embasadas nessa realidade. Aliás, eu quero chamar a nossa secretária de Saúde, Arita Bergman, que está nos acompanhando aqui, para que também possa, né, apresentar suas considerações, especialmente em relação a essa pesquisa, esses estudos e a importância das instituições hospitalares junto conosco aqui, compartilharem todas as informações para que nós possamos tomar as melhores decisões. Arita. Obrigada, senhor governador. Realmente, nós estamos no pior momento, nunca tivemos uma taxa de ocupação tão alta e precisamos muito da colaboração de todos os hospitais que mantenham em dia a informação dos pacientes internados com síndrome respiratória grave. O CIVEP Gripe é um sistema que eles devem preencher diariamente para que não sejamos surpreendidos enquanto governo de informações que não refletem o dado da realidade, tanto de leitos clínicos quanto de leitos de UTI. Então, senhor governador, nós, com todo o esforço que fizemos, ampliando mais de 1.000 leitos, só nesse mês de janeiro até agora, já abrimos novos leitos, temos perspectivas de novas instalações, tanto aqui na região metropolitana quanto na região norte, mas vai se esgotar conforme o senhor já disse. Seja porque não tenhamos mais equipamentos, dos 200 respiradores, monitores e camas que compramos, estamos distribuindo, mas é finita essa possibilidade, bem como a dificuldade também em relação a recursos humanos, que muitas vezes os grandes hospitais acabam não conseguindo nas especialidades, especialmente de intensivistas. Agora, o Estado está atento, e acho que essa decisão da gestão compartilhada, que na realidade a cogestão é isso, nós estamos junto com os municípios, mas de fato esse trabalho é feito diretamente pelas equipes de vigilância, que podem subsidiar a orientação, criar o seu plano, que deve sim ser atualizado a cada tempo, como nós fazemos no modelo de distanciamento. Semanalmente, os planos também podem ser adequados, inclusive olhando concretamente como é que está a evolução do vírus em cada uma das nossas regiões. Também é importante notificar o registro dos casos confirmados. Esse é outro dado que nós temos que acompanhar diariamente. Como nós temos muitas farmácias
de várias redes fazendo o teste antígeno, eu estou aproveitando, governador, para também dar este recado, que os municípios também verifiquem se esses estabelecimentos estão fazendo o registro no eSUS Notifica dos casos de exames, principalmente o antígeno. Então, governador, a gente não pode perder a esperança, o cidadão também é um fiscal que pode nos ajudar muito, e temos a convicção de que os gestores municipais recentemente eleitos estão fazendo um esforço para que juntos possamos minimizar o impacto e diminuir essa aceleração, que, se olharmos de janeiro para hoje, realmente é assustador. Olha, é assim, nós estamos impactados com isso, mas não podemos perder a esperança de que vamos vencer. Obrigado, secretária Arita. É bastante importante aqui a manifestação da Arita, ela traz um tanto do que nós temos observado do relato dos hospitais, relatos de situação dramática, relatos de situação de caos iminente, de colapso iminente, mas trazemos as nossas decisões. O governo do Estado, a partir do modelo de distanciamento, analisa 11 indicadores, parte deles relativos aos números de casos que nos ajudam a entender o contágio e a velocidade do contágio. Outra parte relativa à disponibilidade de leitos hospitalares, tanto de leitos clínicos quanto de leitos de UTI, e que nos ajudam a entender, então, a capacidade do sistema de atender a população. E isso nos orienta o nível de risco que cada região tem, e o nível de risco do Estado como um todo. E, assim, acionamos os alertas para que a população fique sabendo exatamente o nível de risco a que está submetida. Então, é importante que a população entenda que, quando ela está numa região de bandeira preta, ela está efetivamente numa região de muito risco. E que, portanto, o nível de redução de circulação sua, da sua família, deve estar proporcional a esse nível de risco. Uma bandeira preta indica alta probabilidade, alta possibilidade, alto risco de contágio e alto risco de, uma vez com contágio, eventualmente não ter o atendimento devido ou com a qualidade que deveria ser o atendimento para quem vai enfrentar as consequências dessa doença. É por isso que é tão importante que as pessoas respeitem efetivamente o que se apresenta deste nível de risco, mesmo que as restrições não estejam sendo exigidas no nível municipal, na proporção do que poderiam ser os protocolos mais gravosos do Estado. Nas perguntas da imprensa, eu tenho a primeira do Gabriel Guedes, do Correio do Povo, e do Matheus Beck, do G1. Ambos questionam qual o nível de deterioração da situação da pandemia poderia gerar restrições ainda mais restritivas, como as efetivamente previstas na bandeira preta. Gabriel e Matheus, antes de mais nada, é importante ressaltar que, como eu falei, as decisões do governo do Estado, para se implementarem na ponta, precisam do respaldo dos municípios. Então, é muito importante que haja o engajamento e a mesma percepção por parte dos municípios da situação grave, como nós estamos observando. Se não há esse convencimento neste momento, é por isso que eu marquei uma nova reunião na quinta-feira, onde nós vamos conversar novamente com os prefeitos para observar o que estão fazendo em termos de fiscalização, o quanto que está sendo efetiva o cumprimento das regras estabelecidas, mesmo que com a cogestão. Nós temos ainda a possibilidade de abertura de alguns novos leitos, a secretária Arita aqui reportou, e temos ainda o plano de emergência, em que nós vamos começando a desativar atendimentos de outros serviços, como cirurgias eletivas, os leitos de urgência e emergência passam também a atender aos pacientes. Enfim, tem uma série de medidas que ainda são tomadas. E é dentro desse quadro que se vai analisar a possibilidade de futuramente se suspender a cogestão, o que não tenha sido feito neste momento, porque não encontrou espaço de compreensão suficiente para que passássemos a este passo de restrições, o que também não significa
que a situação é menos grave. O que eu quero dizer aqui é que, na verdade, não existe nenhuma atividade que seja 100% segura. Usar a máscara, o álcool gel constantemente, ter ambientes ventilados, entre outras ações, não significa 100% de segurança, significa diminuição de risco. Não existe nada que seja 100% seguro quando significa reunir pessoas à sua volta. Mas a gente trabalha para diminuir os riscos. Isso que é importante as pessoas possam entender. O ideal para evitar efetivamente o risco de contrair o vírus é restringir ao máximo a sua circulação e o contato com outras pessoas. Quanto menos contatos, menos risco de contágio. Mas, para que isso se implemente, é importante que as pessoas tenham a percepção do nível de risco que se tem. Talvez esse nível de risco ainda não tenha conseguido ser percebido pela sociedade como um todo. Nós vamos continuar monitorando e trabalhando para que se evite, né, a medida mais gravosa, embora ela pareça muito próxima de nós diante do que se está observando nos hospitais, no crescimento de internações no estado nesse momento. A Fernanda Crâncio, do Jornal do Comércio, ela pergunta: embora a educação não entre na cogestão, grupos de pais e entidades do setor estão pressionando o governo para a retomada do ensino presencial, apesar do atual cenário. Há alguma possibilidade disso vir a ocorrer antes de 1º de março? Fernanda, antes do 1º de março, somente o que nós estamos trabalhando é a lógica de a educação infantil, que funciona também como espaço para, de forma mais segura ou menos arriscada, os pais deixarem os seus filhos sob os cuidados e os estímulos dos professores na educação infantil, e no processo de alfabetização também, porque é mais difícil o ensino remoto, é nessas condições que nós estamos permitindo a educação. Fora desses anos iniciais, o 1º e o 2º ano da educação fundamental e da educação infantil, tudo deve ser no ensino remoto, sem o presencial. O Pedro Guterres, da Rádio Caxias, pergunta: o governo confirma uma mudança no perfil das infecções graves? Pedro, é isso que está sendo estudado ainda. Nós começamos a fazer levantamentos, né? A mudança foi muito brusca e muito rápida nas internações, e todas as nossas análises dependem das informações que são trazidas pelos próprios hospitais. É inclusive nesse sentido que nós estamos aqui apelando que os hospitais mantenham atualizados os sistemas, em especial o CIVEP-GRIP, que é um sistema de informações da vigilância epidemiológica, para justamente acompanhar o perfil dos pacientes, né? Eu já encomendei estudos para análise das pirâmides etárias, as faixas nas outras oportunidades de crescimento, quais foram as faixas etárias mais acometidas nas internações, para compararmos com esta, para observarmos se há efetivamente uma mudança de perfil dos internados, mas são os relatos que nos chegam de quem está na ponta, que estão percebendo, sim, né, um perfil de pacientes mais jovens, sem comorbidades, internados neste momento, ou em leitos clínicos, ou mesmo, né, nos leitos de UTI. Não sei se a Secretaria de Saúde, se a secretária Arita gostaria de agregar alguma informação sobre isso, se ela estiver lá também com a equipe dela, da Secretaria de Saúde, para dar algum suporte, secretária Arita. A doutora Cíntia, que é a nossa diretora de vigilância, não está na sala nesse momento, mas já estamos com um levantamento desde o início da pandemia, das internações das faixas etárias de 0 ano até a idade mais avançada, por cada uma das semanas epidemiológicas, para verificarmos qual é a variação de internações por faixas etárias. Então, esse estudo, nós vamos mostrar o panorama do estado, depois vamos abrir por regiões de saúde, nas 21 regiões Covid, para que na quarta-feira possamos apresentar o estudo e avaliação dessa dinâmica de internações, né, para verificarmos se realmente
essa faixa etária menor, a partir dos 40 anos, dos 30 anos, se realmente a incidência é maior neste período. Então, nós teremos, sim, esse estudo pronto, nos próximos dias, vamos apresentá-lo, porque isso é fundamental também que se tenha esse acompanhamento, até para verificar como é que esse vírus está, como é que as pessoas estão reagindo. Agora, governador, assim, também nos preocupa muito em relação a esse momento, é a rapidez com que as pessoas evoluem para a necessidade de um leito. Isso também nos assusta. Então, nós estávamos com uma fila de espera na regulação de 8, 10 pessoas entre leito clínico e leito de UTI, e de uma hora para outra essa fila aumentou uma grandiosidade, principalmente de pacientes que aguardam leitos de UTI. A nossa regulação tem conseguido fazer o manejo, o encaminhamento e o acesso, até porque hoje estão abrindo 10 leitos no Nossa Senhora das Graças, 10 leitos, aliás, são 20, 10 em Guaíba. No final de semana abrimos leitos em Sapucaia. Estamos trabalhando muito, mas a velocidade é o que nos deixa mais preocupados nesse momento. Então, todo cuidado é pouco. Então, é isso, é o grande apelo que as pessoas, se puderem, fiquem em casa, porque esta circulação é o que transmite o vírus. Perfeito. Obrigado, secretária Rita. Esse é o nosso alerta, né? Algumas pessoas se sentem superpoderosas, talvez, diante do vírus. Não temem o vírus, mas não se dão conta que, além de o vírus poder efetivamente ter variações que acometem grupos até então não imunes, mas com menor risco, ele também, essa pessoa pode ser vetor de transmissão do vírus para pessoas à sua volta, com comorbidades ou em idade mais avançada, pessoas que terão, eventualmente, maior complicação, né? Terão maior gravidade, agravamento do quadro a ponto de necessitar de internação. Então, é importante que todos sejam aqui solidários e entendam a importância de menor circulação, o possível neste momento, para que nós possamos evitar uma situação caótica nos nossos hospitais, mesmo que tenhamos feito uma grande e forte expansão das estruturas dos nossos leitos de UTI aqui no estado. Nós vamos a uma outra pergunta, que é a do Rafael de Vério, da Zero Hora. Ele pergunta, com os novos decretos, muda algo para os esportes profissionais? Mais especificamente, estão confirmadas as partidas previstas para os próximos dias, como o jogo do Inter de quinta-feira e o Campeonato Gaúcho, que se inicia no final de semana, na mesma linha? O Paulo Egídio, da Zero Hora, quer saber se a restrição de atividades a partir das 20 horas não gera implicações sobre o jogo entre Inter e Corinthians. Caso siga permitido, o governo tomará medidas para evitar aglomerações. Afinal, o jogo está amparado pelas regras aqui estabelecidas. Então, naturalmente, situações muito específicas como essas poderão merecer uma análise também específica sobre a sua possibilidade de funcionamento ou não. Em princípio, o jogo pode acontecer, mas bares e restaurantes não podem abrir para transmitir o jogo após as 20 horas. Então, em princípio, né, nós trabalhamos com a lógica de até ter o jogo, mas não permitir qualquer tipo de aglomeração em função do jogo. É nesta lógica que nós estamos trabalhando, mas, naturalmente, quando a gente estabelece uma regra geral, algumas situações específicas merecerão análise específica por parte do comitê de crise, e é o cuidado que nós estamos tendo. Denise Olim, do Diário de Santa Maria e da TV Diário, pergunta, diante da gravidade da situação, o governo do estado pretende restringir a circulação de pessoas nas praias do litoral
e também nas praias internas e nos rios do estado. Por isso, DENIC, nós estamos chamando uma reunião com os prefeitos na próxima quinta-feira. Vamos avaliar a evolução do quadro do coronavírus ao longo desses dias ainda, né, já com restrições mais severas, como as que já anunciei, com essa restrição geral das atividades a partir das 20 horas, e vamos, a partir da realidade que tivemos na quinta-feira, identificar a possibilidade de, para o final de semana, eventualmente novas restrições. Não está descartado que tenhamos medidas ainda mais restritivas, especialmente para o final de semana, considerando que estamos ainda aí, né, no final do mês de fevereiro, que para muitos ainda é um período de férias, ainda no verão, ainda é momento que as pessoas procuram de alguma forma atividades de lazer, e se identificarmos como necessário, não hesitaremos em estabelecer medidas mais restritivas para o final de semana para evitar, né, o comportamento que se deseja evitar, que é das aglomerações que se dão de forma irresponsável por pessoas que, infelizmente, não tomam a consciência da gravidade do momento que nós estamos vivenciando. A última pergunta é do Gabriel Jacobsen, da Rádio Gaúcha, e diz: há uma série de relatos da imprensa de aglomerações em serviços públicos, como ônibus e trens. O governo avalia que as regras nesses setores estão sendo cumpridas? A quem cabe fiscalizar o cumprimento das normas nos serviços públicos? Na verdade, né, no serviço público que está se falando aqui, trens e ônibus, nós estamos falando dos meios de mobilidade, né, um serviço que é operado por privados, mas é um serviço público, e que, na verdade, nós temos aqui uma grande dificuldade. A única hipótese para não ter as aglomerações seria a de não ter as atividades que geram as aglomerações, porque ele é um meio de transporte e não tem como disponibilizar volume de transporte suficiente para que se tivesse o distanciamento que se desejaria nesses veículos, nesses meios de transporte. Portanto, sem dúvida nenhuma, uma situação que acaba sendo indesejada, mas inevitável diante das atividades econômicas que acabam acontecendo e que estão acontecendo nesse momento no Estado. Por isso, a gente reforça, né, a demanda de que todos usem a máscara, ao máximo evitem contatos e possam também carregar consigo álcool gel, higienizar as suas mãos, né, especialmente depois de ter tocado em áreas que são de grande fluxo, muitas pessoas por ali circulando, então que busquem né, ter o comportamento que ajude a reduzir os riscos, mas não tem como viabilizar no transporte coletivo uma situação de menor ocupação. Já tem uma dificuldade de sustentabilidade econômica, financeira dessa atividade, em função da queda do número de passageiros do ano passado para cá, ainda opera com um número menor de passageiros do que era antes da pandemia, e menos ainda se consegue viabilizar aumento de número de carros, né, de número de veículos disponíveis para o transporte. Então, infelizmente, é uma das situações que acaba sendo, sem dúvida nenhuma, aquela que gera aglomerações, mas que acabam se tornando inevitáveis no contexto que nós estamos vivendo. Mais uma aqui, da Rosane de Oliveira: os supermercados devem fechar às 20 horas? Sim, nós trabalhamos com a lógica de, inclusive, os supermercados, dentro da lógica de suspensão geral de atividades, os supermercados também serem atingidos por essa medida, para até às 20 horas estarem fechados, porque a intenção aqui é justamente destacar e chamar a atenção da população para mudar os seus comportamentos e fazermos com que as pessoas fiquem ao máximo em casa, restringindo seus contatos, restringindo a sua circulação o máximo o possível nesse momento crítico que nós estamos vivendo. Muito obrigado pela atenção de todos. Eu peço mais uma vez, as autoridades que ao nosso lado exercem o poder de fiscalização, especialmente os prefeitos, que organizem e coloquem a sua atenção ao longo desta semana na mais rigorosa fiscalização do cumprimento dos protocolos. Peço também a todos os empreendedores que compreendam o momento crítico que nós estamos vivendo, entendam a sua parcela de responsabilidades e façam observar as regras estabelecidas
para evitar o contágio entre os seus colaboradores e no público que frequentam, com seus clientes, com as pessoas que atraem para os seus negócios, e na população em geral, que nos ajude o máximo possível, né, restringindo a sua circulação ao máximo possível, tomando todos os cuidados para que a gente supere esse momento crítico da pandemia. Muito obrigado pela atenção e até breve.